Bom, hoje nós vamos falar sobre as habilidades. Exato, eu acho, né, Mona, assim, uma dúvida muito recorrente sobre o treino é para quem ele é direcionado, né? Então, quem pode se beneficiar de um treinamento de habilidades, se ele é para todo mundo, se tem algum transtorno específico, enfim. Então, acho que é até legal a gente falar sobre isso, porque não é só para quem tem algum transtorno. Sim, Embora a indicação do programa padrão, né, seja aí para transtorno de personalidade borderline, a gente sabe que o programa ele foi pensado, estudado para isso. Nós temos muitos participantes que querem aprender as habilidades para a vida e saem muito felizes, né, dos nossos treinamentos, assim, indicando super. Então, eu acho que também as habilidades elas são pensadas para que todo mundo possa se beneficiar e às vezes até algum outro transtorno. Por exemplo, se a gente pensar num TDAH, e a gente tem vários módulos, várias práticas de mindfulness, assim, sabe? Então, acho que são habilidades muito centrais para diversos transtornos e para nossa vida no geral. falando em transtornos e como que ele pode alcançar as pessoas, mindfulness pode alcançar muito quem tem o transtorno de ansiedade Já. generalizada. Acho que também a gente tem aqui uma abrangência para quem tem transtorno afetivo bipolar. Eu acho que ele é bastante importante também, Super. ajuda imensamente. E para quem, na verdade, também sofre de qualquer forma de alguma desregulação emocional ou lida com alguma coisa sem ter nenhum transtorno, principalmente quando a gente fala de emoções muito intensas, como raiva, como Uhum. falta de controle de uma forma geral, né? Exatamente. E eu acho que você falou uma coisa muito legal, assim, porque o diferencial da DBT, pelo menos para mim, é que nós temos que treinar a habilidade antes de dar o treino, né? Então a gente passa pelo treinamento, a gente usa as habilidades no nosso dia a dia, então a gente faz muito dessas coisas. Então, quando eu comecei a estudar DBT, muitas coisas de comunicação, etc., que eu achei que eu não tinha um problema, eu vi que eu tinha, que eu podia melhorar, sabe? Eu nem sabia que aquilo era uma questão. Por exemplo, né, o módulo de efetividade interpessoal, da gente pensar sobre validação, sobre como fazer pedidos, sobre como dizer não. Tem tantas habilidades ali que eu falei assim, nossa, eu tenho déficit de habilidades aqui, mas era uma coisa que eu nem tinha noção que eu tinha. Então é muito legal também pra gente perceber isso. Também acho isso. Na verdade, eu acho que, de uma forma geral, as habilidades elas vão passar por um caminho de trazer a consciência coisas que a gente faz no dia a dia e que nós podemos fazer elas de uma forma bastante melhorada, de uma maneira consciente. Exato. E, e assim, o ganho é imenso mesmo. Uhum, uhum. O ganho é muito, muito bom. E aqui no DBT para Todos também, acho que é importante para todo mundo saber que além do grupo para todos, a gente tem grupo para adolescentes, grupo para familiares, que estão aí, né, da alçada da Mona, que ela conduz isso muito bem, que são outras habilidades, habilidades pensadas e adaptadas para esse público também. Eu também estou lá no Comer Emocional, então a gente tem conseguido também trazer outros programas aí da DBT com adaptações para as habilidades e que também tá sendo bem legal, né? A gente Perfeito, tá perfeito, fazendo isso. bem lembrado. Bom, só para a gente deixar isso bastante pontuado aqui, então a gente tem grupo de habilidades que são para mulheres, né? Só para mulheres. Verdade. A gente tem grupo de habilidades que são para todos, que a gente até chama para todos, que são as pessoas que, na verdade, precisam usar as habilidades. Uhum. Tem um grupo especial para adolescentes, que nós temos adolescentes, acho que tem até 13 até 18, acho que é o alcance dos adolescentes, e para familiares que tem muitos pais, né, de adolescentes, e tem cônjuge também que Legal. gostaria de saber como lidar com alguém que não sabe
controlar as emoções, ou que tem alguma dificuldade nisso, ou que está aprendendo, porque o mais legal de tudo é quando tem alguém lá no grupo de familiares que, vamos supor, uma mãe e um pai que tem um filho que também está fazendo, então eles estão aprendendo juntos. Aí eles até perguntam assim, minha apostila é igual ao do meu filho? Uhum. Ah, Legal. eu acho, aí eu falo, não, é diferente, tem umas adaptações aí, umas diferentes. Mas uma coisa que a gente fala muito lá, que eu acho que é bem bacana só a gente dar uma pincelada aqui, é acerca da validação, que para os familiares eu acho que é uma, uma coisa bastante importante e séria. Sim, inclusive, pessoal, depois, mano, você deixar isso aí no Instagram, que eu vi que você tá com um post lá bem legal de validação. Para É, quem quiser saber, entender mais, eu achei bem legal. O seu post está super informativo. Então, a validação dos familiares ela é muito importante, realmente. E outro diferencial que eu vejo muito na DBT, que não só o pacientes borderline, quanto os transtornos se beneficiam, é a tolerância ao mal-estar. Porque a gente vê muito, né, que as outras abordagens psicológicas, até então, elas focam muito em mudar os eventos que nos causam sofrimento. Isso é válido. A gente faz isso em alguns momentos da DBT também. Mas a DBT também traz muito que não é sempre, não é em todo momento que a gente vai conseguir também fazer isso. Porque a dor e o sofrimento faz parte da nossa vida, né? uhum. Então, em algum momento a gente vai sofrer, em algum momento a gente vai sentir dor. E não tem como a gente eliminar isso totalmente. Então, como sofrer bem? E eu acho que é muito essa frase da tolerância ao mal-estar. Como sofrer bem, sem adicionar mais dor a esse sofrimento. Então, é um módulo que eu vejo que o pessoal sai também bem bem reflexivo, né? Pensando em como usar as habilidades de tolerância ao mal-estar, dando um feedback também muito legal sobre como funciona, sobre as tentativas. E assim, são habilidades extremamente fáceis, porque tem que ser fácil, e extremamente poderosas. Então, todo mundo, quando sai desse módulo, é um feedback que eu tenho recebido. Acho que é também, acho que para quem está buscando alguma ajuda e tem pouco conhecimento, também é a porta de entrada para as habilidades DBT, né? As Verdade. pessoas, as pessoas chegam assim, ai, porque disseram que eu vou conseguir aprender a lidar com, aspas, alguma crise, ou com algum momento de surto, aspas também, né? Uhum. Porque isso tem várias conotações. Mas é a porta de entrada. Mas o ideal é que a gente não precise necessariamente chegar até lá, né? E Sim, aí é isso que ensina o treino, que eu posso, que eu tenho várias ferramentas que eu posso utilizar antes de, antes de precisar ou entrar em um momento de extrema desregulação, exato. né? Exatamente. É justamente como a gente fala nos nossos treinos, é um termômetro. Então eu vejo quando tá ali subindo, quais habilidades eu posso usar antes de chegar nas habilidades vermelhas, assim, né? Então, antes de chegar ao SOS. Exatamente. A gente falou aqui de todos os grupos, menos o do comer emocional, que você tá lá, que eu acho que é bastante legal você dar uma explicada como que é, Uhum. porque eu acho que ele de todos, eu acho que ele é o menos conhecido, que as pessoas menos sabem que ele tem esse alcance e quanto pode se beneficiar vários tipos de pessoas. Uhum, tá. No comer emocional, a gente auxilia a. Eu brinco que é construir uma caixinha de ferramentas. Porque o que que acontece? Muitas vezes, quando nós estamos tristes, ansiosos, alegres, com raiva, a gente usa a mesma ferramenta, que é a comida. Então, a comida serve para regular uma emoção boa, uma emoção ruim, serve para tirar a solidão, o tédio. E o objetivo do treino, eu sempre falo pro pessoal quando entra, vocês estão usando sempre o martelo para tudo. E o martelo, ele pode ser usado em alguns momentos. Em alguns momentos a gente realmente come porque a gente tá triste, ou porque a gente tá feliz, ou porque a gente tá ansioso. Só que quando começa a ser o nosso único refúgio, a nossa única forma de regular as nossas emoções, que é o problema. Então eu brinco que ao longo de cada encontro a gente vai adicionando uma ferramenta para nossa caixinha. Então você não tem só o martelo, você vai aprender que existem outras ferramentas para esses momentos que você também tá ansioso, que você tá triste, que você tá com raiva, que você tá feliz, que você tá com tédio. Então, o objetivo é aumentar mesmo o repertório para a comida não ser a única saída, diríamos assim, né? A única forma de regulação emocional. Então, são habilidades que a gente tem no programa para todos. Algumas são específicas para o comer emocional, né? Então, a gente tem um módulo lá, por exemplo, de Mindful Eating,
e algumas são adaptadas pensando no comer. Então, agora, nessa nova edição, que tá acabando, e a próxima que a gente vai começar, eu acho que a gente tem um super diferencial, porque a gente tá com uma nutricionista como minha co-líder, então ela consegue auxiliar muito nessas dúvidas sobre dieta restritiva, sobre privação, ficar muito tempo sem comer, sobre também todas essas questões mais relacionadas à comida, dieta, essas coisas mesmo, que era uma dúvida que Remédio, sempre né? traziam, remédio, era uma dúvida que sempre traziam, né, nos outros grupos e eram as PCs ali liderando, então muita coisa a gente não conseguia falar com tanta propriedade. E agora a gente tem uma Nutri, então que tá nos ajudando super, tá sendo muito rico, assim, essa turma, com essa junção. Bem legal, porque agora você falou da Nutri e eu vou puxar aqui uma sardinha para nossa equipe, porque a gente tem uma super equipe, né? Verdade. Que, que tem duas Nutris na nossa equipe. Sim. Nós somos em quantas psicólogas? Cinco, Lari? Cinco, Vamos aqui pensar. seis. Temos, agora sim, nós temos, olha, o Nuno, boa Boa, noite de Portugal, Ju, boa noite. Boa noite, boa pessoal. noite. Sim, nós temos então a Jéssica, né, que é nossa coordenadora técnica, depois eu, você e a Ana, que lideramos os grupos, e as nossas co-líderes, a Andrea, a Fernanda, a Nicole e a Ju. Então, somos essa É, galera aí. e tem dois Temos, psiquiatras também na exato, nossa temos equipe. dois psiquiatras, É uma equipe super completinha agora. super. E eu tenho bastante orgulho agora dessa equipe, porque a gente está super engajado em uns projetos que estão cada vez se fortalecendo mais, com várias ideias Sim, e colocando um gás aí muito legal. Eu estou bastante animada. sim. Sim, sim, a gente está recebendo também um feedback muito legal dos participantes, isso anima bastante a gente, né? É, Então, a gente, eu acho que começou esse ano muito bem, com a nossa equipe formada, com os nossos treinos, isso. também reiniciando, iniciando alguns. Isso dá uma segurança, porque, por exemplo, quando a gente tem um paciente, a gente já tem ali um amparo bastante abrangente, né? Então a gente tem uma equipe que a gente consegue tanto indicar um treino mais indicado para aquela pessoa, Uhum, um profissional mais indicado para aquela pessoa. Por exemplo, semana passada uma paciente estava falando sobre a relação dela com a comida e a gente está tem uma nutri que é DBT, que aí acaba casando. Às vezes o paciente também quer um profissional que converse com a equipe, que é um psiquiatra. Isso é uma coisa muito forte, uma coisa muito importante, eu acho que no super. tratamento de quando você está fazendo a busca por um tratamento DBT. Uhum. É bem legal, acho que a gente falar isso. Sim, a gente tem essa equipe. E outra coisa também, que eu acho que é um diferencial nosso, são os horários. Porque aqui a gente tá brincando, boa noite de Portugal, boa noite do Brasil, né? Que dá pra gente ter vários fusos. Então, por exemplo, a gente tem grupos 3 da tarde, de segunda e de sexta, que horário Portugal, Europa, enfim, é 8 da noite, dependendo do país é 7, enfim, dependendo ali do fuso. Então, é um horário legal também pós-laboral para essas pessoas, né, que estão em outro país, e alguém que quer fazer a tarde no Brasil. Ah, à noite para mim fica muito ruim. À tarde eu trabalho, mas de manhã eu tenho tempo. Temos um treinamento de quinta de manhã. Depois temos a noite, que acaba sendo o treinamento, os treinamentos que tem mais, mais pessoas mesmo, né? Mas assim, a gente tem. Ah, para mim eu não consigo terça-noite, tá tudo bem. A gente tem segunda, a gente tem quarta. Então a gente tá com muitas possibilidades. Ah, não consigo de jeito nenhum dia de semana. A gente tem sábado. Então eu acho que esse é um diferencial muito bom também. A gente tem muitos dias, muitos horários, manhã, tarde, noite. Então eu acho que isso é muito legal. Para todos os tipos de agenda, né? E, Exato. e compromissos. Agendas, fusos, É, estamos preparados para tudo. verdade, verdade. Bem lembrado. Agora, só para a gente falar um pouquinho, o que que é o treino, o Lari? Vamos, porque assim, eu, eu estava até tentando olhar aqui quem que chegou. Geralmente, assim, quem indica a gente são os psicólogos, os nossos parceiros, assim, são os psicólogos que ele vai indicar para os seus Sim. pacientes, que quando eles veem que se beneficiaria do treino. Mas eu acho que é bem legal a gente explicar para quem é o treino, até porque acho que essa live vai ficar gravada e a gente até pode fazer dela informativa para algumas pessoas, né? Uhum, uhum.
Sim, então, quando a gente fala sobre o treino de habilidades em terapia comportamental dialética, eu costumo dizer que é um treino que a gente deveria ter desde criança e não tem. Devia Então, eu sou ensinar na muito. escola. É, exatamente. Então, é um treino para quem quer aumentar a sua qualidade de vida, diminuir comportamentos funcionais, diminuir estresse, aumentar a regulação emocional, ter prática de atenção plena. Tanto que a gente tem os 3 módulos, né? O módulo de mindfulness, de regulação emocional, de efetividade interpessoal e de tolerância ao mal-estar, os 4 módulos. Então, eu costumo dizer que o treino de habilidades, assim, eu não tenho uma definição. Seria para todo mundo que quer melhorar sua qualidade de vida, diminuir sofrimento, aumentar também o seu repertório comportamental, seu repertório emocional, que é uma coisa que a gente trabalha bastante lá também. Sim. E eu costumo dizer que tem uma vida antes e uma vida depois do treino de habilidades. Total. Sabe que semana retrasada eu fui falar com com um psiquiatra que é o médico de uma paciente minha que terminou com você até o treino. E, e aí ele falou assim: Nossa, eu tô apaixonada nesse negócio que eu nem sei o que que é essas habilidades, mas eu dou seu telefone para todo mundo. Uhum. Eu achei um barato ele falando que ele achou, porque ele acompanha ela já há alguns anos, ele viu uma diferença, né? Então é importante a gente dizer que faz bastante diferença, que Nossa, super. tem um impacto Uhum, mesmo na vida das uhum, pessoas. A gente uhum, consegue olhar com outra perspectiva. uhum. Nessa terça-feira, o nosso grupo iniciou regulação emocional. E então a gente começou a apresentar, a discutir cada emoção. Então, o que que é a tristeza? Qual que é a interpretação do evento para eu sentir tristeza? Né? Então a gente falou por emoção por emoção. O pessoal saiu assim tão impactado. Eles deram um feedback super positivo. Eles falaram: Nossa, às vezes eu achava que eu estava sentindo tristeza, mas na verdade eu sentia raiva. Às vezes eu achava que eu estava sentindo raiva, mas eu estava sentindo ciúmes. Então, começa a clarear ali as emoções. A gente também comentou das reações físicas que cada emoção também causa ali no nosso corpo. Então, assim, foi um módulo que todo mundo saiu. A gente usou as 2 horas de treino, porque tava todo mundo super empolgado, querendo saber emoção por emoção, todo mundo participando. E aí deram realmente esse feedback de como é legal ver emoção por emoção, de como é legal nomear isso, e que às vezes é uma coisa que parece óbvia. Ah, o que que é tristeza? Não é. Se a gente parar pra pensar, né? O que que é tristeza? Realmente, quando faz sentido se sentir triste? Quando faz sentido eu sentir raiva? Quando faz sentido, eu ter inveja de alguém, por exemplo? Então, eu acho que essas habilidades, essa forma da gente conduzir as emoções é algo que a gente precisa para a vida. Porque o primeiro passo para a gente regular uma emoção é a gente saber que emoção é essa, Entender né? a Senão não emoção. tem como, não tem como. Como eu vou regular uma emoção se eu não sei o que ela é? E muitas vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo mesmo, só sabe que é desagradável, que causa um mal-estar, mas não sabe que emoção é aquela, de onde ela tá vindo, né? E legal você falar sobre as emoções, porque às vezes a gente sente uma emoção e ela tá escondidinha, porque ela se manifesta de uma forma. E, por exemplo, uma emoção que as pessoas pouco assumem, né? Vergonha, né? Então, assim, às Vergonha. vezes a vergonha me faz ter uma reação de raiva, que aí a gente entra depois em outras, emoção primária e secundária e tudo. Mas o ciúmes, às vezes, faz a pessoa ter uma reação de raiva. A vergonha faz ter a reação de raiva. E aí, às vezes, eu tô com inveja e eu tô achando que é tristeza, e não Exato. é tristeza. Então, fica tudo meio misturadinho. Então, é Uhum. legal eu entender o que que é, porque eu costumo dizer que quando você descreve, que também é uma das primeiras e principais habilidades, a emoção já começa a se organizar meio que sozinha. Ela já entra numa fila meio que sozinha, assim, Uhum. tipo, ah, eu sou isso, então, né? Uhum. E uma coisa que eu vejo também que é muito legal nos treinos é que a gente
traz ali para os participantes que as nossas emoções sempre são válidas. A gente nunca invalida a nossa emoção. Então, eu tô sentindo tristeza, não deveria me sentir triste, ou não deveria sentir ciúmes, ou não deveria sentir inveja dessa situação. Então, é a primeira coisa que a gente trabalha no nosso treino. Tá tudo bem sentir. A gente pode invalidar as nossas ações, os nossos comportamentos depois, mas a nossa emoção é sempre válida. E essa validação das emoções é também um passo para a regulação emocional, porque muitas vezes a gente se desregula quando a gente tenta fugir, bloquear, invalidar aquela emoção. Então eu vejo que é uma coisa que o pessoal fica muito surpreso também. Tudo que eu sinto é válido? Sim, tudo que você sente é válido. É até engraçado você falar isso, que eu lembrei de um episódio que eu fui renovar minha habilitação, né? E aí, na minha frente, você sabe que, não sei se você já foi habilitada aqui no Brasil, Lari. Eu não sei quantos anos você foi aí para a Europa, mas você sabe como é o processinho aqui, né? Aí a gente fica numa fila, então a menina que estava na minha frente, ou duas assim na minha frente, ela foi reprovada. Ela não passou ali na provinha do teste prático ali do Detran. E ela estava muito triste, chorando. E aí o instrutor, a gente estava assim, tudo junto, né? Aí o instrutor falou assim pra ela, não fica triste não, falou assim. E eu falei, como não fica triste? Ela foi reprovada na prova agora, como não fica triste? Ele, não fica triste não, moça, por favor, não fica triste. As pessoas não sabem realmente Sim. como validar uma emoção. É por falta de saber, olha, é triste mesmo, eu sei Uhum, que é bastante exato. triste ser E, reprovado. e é engraçado também, outra coisa que às vezes recebe esse feedback nos treinos, que muitas vezes a gente invalida, porque a gente já foi invalidante com alguém também, né? Eu sempre falo isso pra eles, a gente vai ser invalidado em algum momento da vida e a gente vai ser invalidante em algum momento também. E às vezes, até quando a gente é invalidante ou quando a gente é invalidado, é a tentativa de tentar fazer o seu melhor ali. Não, não chora, fica calmo, não sei o quê, pensando, né? Então, isso é engraçado também. Isso é algo que o pessoal para pra pensar e sempre levanta a mão e fala: Nossa, é verdade. Muitas vezes eu fui invalidante, mas achando, né, que eu tava consolando, que eu tava acolhendo, querendo tentar minimizar a situação. E eu não tinha noção que o nome é isso, invalidação. É, eu tive uma sessão recente com uma paciente que ela estava triste. Ela estava bem triste. A gente abriu a sessão e ela estava triste. E aí a gente estava falando, eu falei, me conta por que você está triste. E aí, depois que ela me contou, eu falei, você se sente melhor agora que você contou? Ela falou, não, eu ainda tô triste. Eu falei, tudo bem, então vamos ficar tristes nós duas juntas aqui. Eu Legal. tô... Aí ela falou assim, você não vai fazer nada pra eu ficar alegre? Você tá triste, eu entendo que você tá triste. Exato. Exatamente. A gente fica triste também. Uhum, Tudo bem ficar triste às vezes. uhum. E algo que a gente fala muito no nosso nos nossos treinos também é tudo bem ficar triste porque nós não somos as nossas emoções, então vai passar em algum momento, porque na hora que a gente tá com aquela emoção, e eu me sinto assim, né? A gente cola na emoção. Então aqui estou eu, aqui está a Isso, emoção. A gente cola nela e parece que ela nunca vai embora, porque a gente tá assim muito juntinho. E uma coisa que a gente ensina nos nossos treinamentos é se descolar da emoção. Então o que que a gente começa a perceber? Aqui estou eu e aqui tá a minha emoção. Eu aprendo a observar ela. É como se eu estivesse numa montanha observando o que tá lá embaixo. Então eu começo a observar a minha emoção e assim eu me descolo dela. Eu lembro que eu não sou a minha emoção, porque muitas vezes esse eu sou a minha emoção, que também faz a gente entrar numa desregulação emocional, num episódio de tristeza muito grande, porque a gente não separa ali o que nós somos, o que nossa emoção é. Então também sempre lembrar disso, que essa emoção ela vai passar, mesmo que na hora quando a gente tá coladinho ali com ela não pareça. verdade. Bem lembrado. E assim como nós não somos a emoção, a gente também não é o Sim, pensamento, né? Porque às vezes a gente pensa que é alguma coisa e eu assumo naquele minuto que eu hum, sou, né? Então, um exemplo, eu dizer que eu sou burra. Ah, eu sou burra. E aí eu me sinto burra, parece que é verdade que eu sou burra. E aí, rótulo novo, burra, carregando. E exatamente. não é. E não é. É exatamente isso, a mesma perspectiva que você Sim, fala. Eu posso me descolar do é pensamento, assim como eu posso exatamente. me descolar. Sim. Perfeito, E, Lari. e isso que você trouxe também, Mona, é algo que eu vejo como também um diferencial do treino de habilidades, que
é outra forma de lidar com os nossos pensamentos, com as nossas interpretações, porque muitas vezes a gente não tá sofrendo pelo fato, né? A gente tá sofrendo pela nossa interpretação do fato. Isso. Então é um feedback que a gente também tem muito nos grupos de como isso muda a perspectiva, a vida de algumas pessoas, porque eles começam a realmente fazer essa separação. O que que é minha interpretação? As minhas crenças, os meus pressupostos e o que que é o fato? O que que tá acontecendo? O que que aconteceu nessa situação? Isso também permite aí uma regulação emocional, fazer essa separação. E também é um feedback que a gente recebe bastante de quanto esse módulo é legal e muda muito a visão das pessoas. Exatamente. Outra coisa que eu acho que a gente aprende muito nos treinos é ter uma postura não julgadora, Sim, né? Melhorar nisso de se eu estou tendo algo que ao me desregular, ou sentir uma raiva, ou sentir alguma coisa intensa, eu me julgar que eu não consigo, que eu nunca acerto, que eu exato. não tenho jeito. E aí esse julgamento ele atrapalha. E aí a gente costuma dizer que nem é para julgar o julgamento, é só para descolar o julgamento. Sim. Vamos lembrar que vamos descolar o julgamento, vamos. Como é que seria isso sem julgar? Como que você diria isso para sua melhor Uhum. amiga, né? Uhum, uhum, uhum. E essa do não julgamento, principalmente lá no comer emocional, quando a gente traz, muitas pessoas confundem o não julgar como passar pano pra si mesmo, sabe? Hum, Elas trazem muito isso. Nossa, então se eu não julgo, por exemplo, o meu comportamento alimentar, se eu não julgo quando eu acho que eu fiz algo errado, aí que eu vou errar mesmo, porque tá tudo certo fazer, eu não vou julgar. E aí o que eu trago existe uma diferença entre o não julgamento e descrever o comportamento e as consequências que a gente tem com ele. Então a gente não deixa de descrever as consequências do comportamento, a gente não deixa de fazer a descrição, a gente só muda o modo como que a gente faz aquilo. é, Até porque quando a gente descreve o comportamento e as consequências, a gente consegue ver como mudar. Um não julgamento não faz nada. Ele fica ali não julgando, te ativando mais uma emoção, muitas vezes, e não te levando para mudança. Então, eu acho que essa é a diferença. Não é passar pano para si mesmo. Na verdade, é reformular a forma com que você vai trazer aquilo. é. Porque tem isso de conseguir olhar de frente para as coisas que a gente faz, né? No sentido de não correr, né? De não se esconder do que a gente faz, e não se esconder do que a gente sente. Isso eu acho que está bem naqueles dilemas dialéticos, porque assim, ou eu vou para uma intensa autoinvalidação, né? Ou eu vou imediatamente fazer ali como chama? Um luto inibido, sei lá, alguma coisa Uhum, parecida uhum, que eu não quero. Não, eu não fiz nada, não aconteceu. É exato, muito recorrente isso mesmo. também. É bem lembrado como esse caminho de a gente conhecendo um pouco as nossas emoções, de olhar para elas sem deixar que elas nos atropelem, né? Eu consigo fazer exatamente isso que você acabou de falar, que é fazer esse descolamento. Peraí, vamos olhar de novo. E vamos olhar também com carinho, com amor, porque a gente sente as coisas que às vezes a gente não quer sentir. E sente, Uhum, uhum, uhum. E, né? e eu acho que as habilidades também nos aproximam da compaixão, Compaixão. Exato. né? Eu acho que isso também acaba sendo um ganho secundário que essas habilidades nos trazem, assim, todas, por exemplo, a postura não julgadora, enfim, algumas técnicas de tolerância ao mal-estar também, eu acho que aumentam a nossa autocompaixão. É, e isso para nós, para o nosso auto relacionamento, isso também para o outro. Uhum, A gente também consegue se relacionar com o outro de uma maneira hum, mais compassiva. Hum, Tem razão nisso. Até porque acho que desarma um pouco, porque uma defesa é o ataque. E aí, quando eu sei o que eu estou sentindo, é possível que eu nem preciso atacar, né? Porque também, eu entendo o que eu estou sentindo. exato. Ou então eu consigo pensar que tem formas alternativas de ver aquela mesma situação, então eu não reajo de primeira, eu vou conferir com a pessoa se é aquilo mesmo, vou falar a minha percepção, então isso também acaba já ajudando demais nos relacionamentos.
Isso vai entrar, por exemplo, isso ajuda bastante naquele nosso módulo de efetividade interpessoal, Uhum. né? Que a gente tem ali algumas habilidades que nos auxiliam a nos relacionar melhor, a nos relacionar com as pessoas que a gente tem mais proximidade, a gente quer manter os relacionamentos, nos auxiliam naquele caminho de quando nós precisamos de fato resolver alguma coisa, ou temos objetivos no nosso trabalho, que seja nos nossos estudos, e também ele tem uma ênfase muito importante que é na nossa maneira de a gente se autorrespeitar, né? Exato. Bom, eu acho que era mais ou menos isso, né, pessoal? A nossa ideia é todo domingo estar aqui por 30 minutos, uma coisa rápida também para vocês, para não ser tão cansativo, falando sobre as habilidades, trazendo um pouquinho de como o treinamento pode ajudar, falando sobre o nosso trabalho também. Então, só lembrando vocês, como eu falei, que a gente aqui no DBT para Todos, além de ter uma equipe completa de psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, a gente tem treino nesse momento, manhã, tarde, noite, de segunda a sábado. Além do para todos, temos o comer emocional para familiares, adolescentes, só para mulheres. Então, lembrando para vocês a diversidade de treinos que a gente tem também, que vocês podem se inscrever. Tem bastante coisa. Isso mesmo. E obrigada, né? Obrigada. Obrigada, Lari, que você veio, que eu nem sei que horas são aí agora, Lari. Agora são 11h32. Ah, onze h Agora eu vou. 32 aí. Tá bom. Agora você já tá liberada. E, gente, obrigada a todo mundo que esteve, que foi também interagindo aqui com a gente. Então é isso, pessoal. Continuem aqui na nossa página também. A gente vai tentando sempre colocar mais conteúdos para vocês também sobre treinos. E obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Boa Obrigada, noite, pessoal. gente. Boa noite.